Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um dos nossos encontros para falar um pouco sobre planejamento e gestão de projetos. Só relembrando aqui, na primeira aula a gente falou um pouco sobre as noções de planejamento estratégico, né? Depois nós falamos um pouco sobre os planos operacionais, falamos do plano operacional de marketing, plano operacional de produção, e hoje nós vamos falar de planejamento operacional de orçamento de investimento, tá? Boa noite, Gabriel, boa noite a todos, né, que estão presentes. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, né? Eu vou só fechar aqui. Espero que estejam todos bem, né? Estamos passando por um momento difícil aí da nossa, né, na nossa sociedade, em virtude dessa confusão de coronavírus e tal, mas espero que estejam todos bem. Dando prosseguimento, então, às nossas atividades, nós falamos, né, como eu disse anteriormente, do planejamento, né? Se vocês estão me ouvindo, me mandem que está aparecendo aqui. Tá ok, né, Marco? Obrigado. Ok, obrigado, gente, obrigado. É só porque, como eu não tenho hábito de trabalhar de casa, me causa um pouco de estranhamento, até porque lá na Interminas eu tenho todo o suporte do pessoal lá, né? Mas vamos embora. Então, retomando, né, nós falamos dos planejamentos operacionais e hoje nós vamos tratar especificamente do planejamento operacional de investimento, os orçamentos de investimento. É aquilo que eu preciso, né, fazer de investimento para iniciar um projeto. É uma das fases críticas, inclusive, porque qualquer erro aqui compromete todo o processo de efetivação do projeto, podendo comprometer, inclusive, as margens, né, de lucratividade e, consequentemente, né, colocando a empresa em alguma situação financeira ruim. Então, para a gente pensar em orçamentação, né, a gente precisa pensar que esses investimentos são, de fato, aqueles que vão gerar resultado, né, na produção, ou na efetivação do projeto, do trabalho que a gente vai fazer de consultoria, ou de um projeto específico mesmo, que você vai entregar, sei lá, um projeto de arborização, você vai executá-lo, ou que você vai fazer um processo de controle, né, de pragas, mas que uma pessoa vem, uma empresa te contrata, e você faz uma projeção dos gastos, né? E essa projeção de gastos, ela tem que estar muito bem alinhada com a realidade do mercado. Então, se você parar para falar de orçamento de investimento, a gente precisa pensar o seguinte: os investimentos são os desembolsos que a gente vai fazer em dinheiro, né? Que vão levar tempo para gerar resultados, né? E que a cada fase do processo, ela vai ter que ser, né? Veja bem, se você pegar um exemplo bem prático, imagine a construção de uma casa, né? Você vai construir uma casa. E aí, você tem a parte, né, de orçamentação, onde você vai ver a questão de mão de obra, a questão de material, o custo do material, e você entrega isso para uma empresa fazer. Se ela não projetar bem esse orçamento, pode ser que no final ela não dê conta de te entregar o projeto, ou vai entregar faltando alguma coisa, né? É muito comum a gente ver isso na área da construção civil, obras sendo abandonadas, porque as empreiteiras às vezes não dão conta, né, de executar a obra até o final. A obra, né, em si nada mais é de um projeto que é definido, né, o custo, o produto a ser entregue, o tempo que vai levar para ser entregue e as fases que eu desenvolvo em cada uma delas. Então a gente precisa pensar num projeto como uma coisa que tem começo, meio e fim. O fim, na verdade, é a entrega de um produto ou de um serviço, né, e posteriormente a gente fazer a manutenção disso. Mas o projeto em si, quando você é contratado, você tem que entregar um produto, um serviço. E ao final dele você pode ter outras questões, como investimentos, né? Isso necessariamente envolve fluxos de caixa, né? Como eu disse. Esse fluxo de caixa é justamente o fluxo do dinheiro que você vai disponibilizar para cumprir cada uma das etapas que foram planejadas para o projeto como um todo.
Então, veja bem, a primeira coisa que a gente precisa avaliar, né, é a análise de viabilidade, que vão envolver os recursos, né, o capital, né, os recursos estáveis. Esses recursos são, né, o recurso estável, são aqueles que você vai utilizar por mais de um ciclo de produção. Então, quem trabalha aí com a área de arborização urbana, quem trabalha com a área de jardinagem, quem trabalha com a área de controle de pragas, né, quem trabalha com gestão, qualquer que seja a área, por exemplo, você tem um escritório, você tem um computador, você tem um carro, então são produtos ou bens duráveis, né, em geral, que você vai comprar, que vão ser utilizados para outros projetos. Mas você precisa inserir o custo desses materiais no projeto que você está executando, porque o carro apresenta desgaste, apresenta manutenção, né, as obras e benfeitorias precisam ser, né, para continuar funcionais, precisam de manutenção. Então, é muito importante que a gente comece a prestar atenção em todos esses aspectos logo de início, né? E veja bem, se você parar para pensar que você talvez precise de um outro profissional que você não dispõe na sua empresa, então você vai buscar ele no mercado. Esse custo também tem que estar embutido no projeto. Aqui a gente está falando, por enquanto, só dos custos estáveis, né? Esse custo que envolve a compra de máquinas, equipamentos, estrutura física, benfeitoria, qualquer coisa que o valha, que você vai utilizar por mais de um projeto. Lembrando que, mesmo que você utilize por mais de um projeto, ele tem um custo de utilização. Então, por exemplo, você precisa calcular o custo da hora-máquina para você fazer o cálculo do projeto, você precisa fazer o custo, né, de aquisição de um computador, de um drone, de um aparelho de GPS, né, de um pulverizador postal, ou qualquer coisa que o valha, no sentido que você precisa disso para desenvolver o projeto. Então, essa é a primeira fase, quando a gente começa a falar ainda a orçamentação do investimento. Nós não estamos falando aqui nem da execução do projeto ainda. Nós estamos falando do projeto operacional de orçamentação para iniciar um processo para iniciar o projeto. Então, esses orçamentos, né, eles vão contemplar, né, análise que envolve esses recursos de capital também, mas eles envolvem também a análise de viabilidade do investimento ao longo de um período definido, que a gente vai chamar aqui de horizonte de investimento. O horizonte de investimento é o período do início do projeto, né, quando você fecha um contrato, quando você, né, passou uma proposta, a pessoa aceitou e agora você vai, de fato, elaborar o projeto e aí você vai fazer a orçamentação do investimento necessário. Né? E esse orçamento necessário, ele tem, né, aí um horizonte temporal definido. E esse horizonte de investimento é esse tempo zero, ou seja, do início do contrato ao fim do projeto. Então, ao longo da nossa conversa aqui, nós falamos muito de horizonte de investimento, e sempre que eu falar de horizonte de investimento, nós estamos falando exatamente da questão que envolve esse custo, né? Esse tempo decorrido do início do projeto até a sua finalização. É importante a gente estabelecer isso porque o tempo também é um recurso a ser avaliado na hora de desenvolver o projeto. Você vai desenvolver horas de trabalho, horas de trator, horas de consultoria, né? E se você errar, né, nessa orçamentação, esse pode ser um fator que inviabiliza depois, né, o lucro, que na verdade é o que se pretende quando você faz um projeto para execução de qualquer que seja o serviço, né, ou produto que você queira vender. Aqui, nesse slide, a gente tem, né, um diagrama genérico, mas serve para identificar, né, as fases de implementação de um projeto. Né, as fases do investimento, né, na hora que você vai fazer. A primeira fase, aqui o T0, é o tempo de implantação. Nesse processo de implantação, ou seja, na fase inicial, é a fase que, na verdade, você só tem o custo, porque você só está fazendo investimento. Ainda não está produzindo nada, né? A capacidade de produção instalada ou de prestação de serviço ainda não está sendo usada. Na verdade, o início do custo, né? O início do processo de elaboração. Então, nesse momento, eu só tenho o desembolso. A segunda etapa seria a etapa que
envolve a evolução. Nesse processo, esse vai do horizonte de tempo 1 até o horizonte de tempo 2, né? Que é onde a capacidade produtiva começa a ser instalada e ela se torna crescente. O próprio gráfico demonstra isso. Há uma evolução, né, no desenvolvimento. É quando o projeto começa a, de fato, né, a ser operacionalizado. E aí você começa a colocar todas as fases em andamento. É um período de extremo movimento, né, é um período de grande ganho de produção ou de desenvolvimento do serviço. Por quê? Porque a hora que você iniciou. Então, nós saímos do T0, implantação, e já estamos no T2, que envolve necessariamente a evolução, né? Posteriormente, a gente vai passar pelo período de estabilização. Uma vez que nós já definimos tudo que era para ser feito, todas as equipes já estão distribuídas, nós temos todos os maquinários funcionando, nós temos todas as fases em desenvolvimento, há um período de estabilização, ou seja, agora cada qual sabe exatamente o que precisa fazer e começa a desempenhar a sua função, e é uma estabilidade. Veja bem, aqui a gente falando em condições normais, né, de tudo, um mercado tranquilo, de um projeto que foi definido, e que não há nenhum elemento externo, né, para exemplificar, por exemplo, a situação que a gente vive hoje. Aí você tem um campo um canteiro de obras gigantesco, muitas pessoas. E se por alguma determinação, por exemplo, de uma prefeitura, vou dar o exemplo da minha cidade, a prefeitura determinou que não pode haver lugares que tenham aglomerações com mais de 30 pessoas. Se você tem um canteiro de obra onde tem 100 pessoas e você precisa parar, esse orçamento e esse projeto ele precisa ser revisto. Aqui nós estamos falando da estabilização numa condição normal de mercado, sem nenhum tipo de problema, né? Nós estamos vivenciando uma situação tão atípica hoje que a gente não tem condições de falar, por exemplo, quando é que as coisas vão voltar ao normal. Ou se vai haver normalidade. Mas esse período de estabilização, né, então, necessariamente implica no andamento normal, ou previsto, né, das atividades do projeto. Ao fim disso, né, aí a gente vai ter isso aqui também, a gente lembrando que está falando, né, desses investimentos que a gente fez em bens de capital, bens estáveis, bens duráveis. Existe depois o período de obsolescência, né, que envolve necessariamente esses investimentos que a gente fez em máquinas, equipamentos, benfeitorias, né, e posterior a isso, nós precisamos pensar, né, na renovação, no caso de frota, se for de carro, na troca por equipamentos que são mais modernos, têm uma produtividade, menor custo de manutenção. Então, aqui, nesse momento, né, a gente começa um novo período de pensar em reinvestir. Mas veja bem, a cada projeto feito, né, a cada situação, você tem que experimentar e você precisa determinar quais são as necessidades que você tem, justamente para evitar investimentos, né, em bens de capital desnecessários ou que são melhores do que aquilo que você realmente precisa. Vamos pensar, por exemplo, num aparelho de GPS, né? Ou então num drone. Você compra esse aparelho por um tempo de uso e posteriormente lança daí um tempo lança um que possui imagens melhores, mais fácil de controlar, tem uma dirigibilidade melhor. Então eu troco esse aparelho. Ok, ele ainda funciona, mas há uma obsolescência em função da própria evolução. E aí, nesse caso, a gente precisa estar atento, inclusive na hora de fazer os investimentos, para ver se não existe, né, nada que está vindo melhor, próximo de lançamento, ou ainda, né, se eu comprei de fato aquele aparelho que atende às minhas necessidades. Não mais top, mas aquele que atende às minhas necessidades, porque na verdade eu posso ter um aparelho muito top que eu vou usar apenas 10% do que ele, né, pode fazer, porque o meu trabalho assim, né, me mostra que é o ideal. Então eu não preciso estar gastando
às vezes desnecessariamente. Bom, então se você pega o horizonte de investimento, ele vai justamente aí do período T0 até o período T3, que é quando, né, começa a entrar a obsolescência. Por quê? Porque quando entrou nesse período de obsolescência, você agora precisa repensar e refazer os investimentos, né, a cada vez que for necessário. Então, pensemos muito na hora de comprar uma máquina, um equipamento, né, na questão do uso. O projeto, ele precisa contemplar aparelhos e estruturas que sejam úteis, né, para o tipo de atividade que a gente vai desempenhar e que sejam viáveis do ponto de vista da aquisição e que tenham um tempo de vida útil considerável, né, dentro daquilo que for próprio da atividade de cada um. Então, tem aparelhos que têm uma longevidade maior, outros têm mais curta, mas de forma que atenda às necessidades do projeto e da estrutura que eu estou montando para desenvolver os projetos que virão a posteriori. E quais são esses elementos, então, de investimento? Primeiro é o horizonte de investimento, ou seja, é o período em que vai, né? Se vocês analisarem o gráfico que a gente acabou de ver, é aquele que vai do período, né, que é o primeiro dia de implantação, até o final da estabilização. Então, esse horizonte de investimento, como eu já havia dito anteriormente, ele pega toda a vida útil do projeto, toda a vida útil do equipamento, da máquina, da estrutura. Por quê? Porque você vai utilizá-lo, né, durante aquele tempo. Então, se houver necessidade de aquisição de novos aparelhos, né, se houver necessidade de aquisição de softwares ou qualquer coisa que o valha, você vai ter um novo período de tempo, né? É sempre aquele que vai do primeiro dia até a implantação, né? Do primeiro dia de implantação do projeto até o final da estabilização. E, posteriormente, a gente entra na obsolescência. E aí o processo tem um novo início. E, para isso, a gente tem o que a gente chama de fluxo de entrada, né, de investimentos. São as receitas que a gente vai despender para implantação, né? Então, na verdade, é quando a gente começa a fazer o desembolso efetivo de dinheiro, né? E é aquele momento em que a gente ainda não vai ter um retorno, mas que a gente vai ter um gasto, porque começa o processo. Então, eu preciso ter esse fluxo de entrada de investimento. Ou seja, eu preciso estar preparado, né, monetariamente, para ter recurso ou para ter onde lançar mão. Então, financiamentos de bancos de fomento, bancos privados, bancos públicos, aí eu posso estar lançando dentro de uma outra perspectiva, papéis no mercado financeiro, ou seja, qualquer possibilidade que eu tenha de angariar recursos para fazer a entrada, não, para fazer o investimento inicial desse projeto. Bom, depois a gente tem os fluxos de saída, né, que apresentam aí também dois componentes. Esses fluxos de saída eles têm necessariamente a ver com as despesas de investimento e as despesas operacionais, né? As despesas de investimento elas têm a ver com o valor monetário, o recurso mesmo que você vai destinar para comprar esses bens que a gente já havia citado anteriormente, né? Máquinas, para você comprar uma estrutura, ou para você, né, mesmo que você não compre, mas que você faça um termo de comodato, tudo que vai, de fato, gerar despesa, né, para que a empresa, né, possa estar funcionando e, principalmente, para que ela possa ter condições de colocar toda a sua estrutura, né, para funcionar. E lembramos aqui ainda que, fora essas questões, né, se você lembrar e voltar lá atrás um pouco na primeira e na segunda aula, quando a gente fala dos planos de marketing, uma das questões que a gente tem a ver, né, tem relação direta com esse tema, é o que envolve, por exemplo, a localização, né, do empreendimento, aonde a gente vai estar, as estratégias que a gente vai utilizar. Então, isso tudo entra em despesa de investimento. Isso tudo é pensado, né, antes mesmo de se começar a funcionar. E aí, é importante lembrar, né,
que, como a gente está falando de projetos, a gente está falando de uma sequência lógica de atividades, né, de planejamento de uma sequência de atividades que necessariamente estão interligadas. Então, todo pensamento que eu for falar, que eu penso, tudo que eu pensar, por exemplo, em tipo de projetos, de estruturas, de mercado que vai ser atendido, onde esse mercado está, ele necessariamente envolve custos e um conhecimento prévio que a gente determinou lá atrás, quando fez o plano operacional de marketing. Então, nós definimos o lugar que a gente vai trabalhar, as estratégias de comunicação que a gente vai desenvolver. E aí, se você falar, pensa até mesmo identidade visual, que é um negócio que não se dá muita atenção, mas, por exemplo, a plotagem do carro, o desenvolvimento de uma logomarca, tudo isso tem a ver com investimento. Por quê? Porque você está investindo, né? Você está desembolsando dinheiro para adquirir bens, né? Para construir benfeitorias que vão levar um nome e uma marca que você quer fixar no mercado como sendo da sua empresa, que vai ser a prestadora de serviços, né? Nas diversas áreas de atuação de você, seja na área da gestão do agronegócio, seja na área de controle de pragas, seja na área, né, de silvicultura, né? Eu esqueci que tem mais uma área, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: todas essas etapas, elas têm necessariamente, né, um sequenciamento, uma interligação, que a gente não pode deixar de atentar para ela, porque ela não está estanca, ela não está solta, elas têm esse sequenciamento. E a outro tipo de despesa que a gente chama aqui são as despesas operacionais, né? São aqueles gastos que a gente tem previsto com mão de obra, com insumo, com encargo financeiro. Veja bem, pegando o exemplo da nossa situação atual mesmo. Se você está com um projeto de andamento e, de repente, por algum motivo, né, você tem que suspender, né, e você tem uma mão de obra contratada, você tem terceirizados, você tem empresas que são prestadores de serviço, e você tem um contrato com elas, você precisa o tempo todo da renegociação, porque vai haver uma situação que precisa parar. Mas a empresa venceu o tempo, ela não quer continuar. Ela foi uma situação atípica. Todas as situações atípicas, elas têm que ser renegociadas, elas têm que ser conversadas e decididas, né, no momento que elas acontecem. E isso necessariamente implica em nessas despesas operacionais. E aí a gente vai ter mais uma coisa mais óbvia, por exemplo, a quebra de um maquinário, né? Ou eu vou dar um exemplo, né, de uma empresa que eu recentemente tive condição de ver. A empresa, ela foi contratada para fazer um desvio numa estrada que caiu um barranco e ela tinha que fazer o desvio. Fizeram um curso, né? Fizeram o projeto, estabeleceram os custos. O que ninguém contava, e eu acho que houve um erro também, né? Não sou da área, mas acho que houve um erro, que não avaliaram, não fizeram um estudo geotécnico e deram de cara com uma pedreira enorme, que tinha que ser. Então, essa pedreira, ela não estava no custo, né? Ela não foi prevista lá nos custos do projeto. Então, você teve que usar dinamite, você teve que usar empresa especializada, você teve que ter mais tempo, e tudo isso aumentou o custo operacional da construção do desvio, né? Houve momentos, inclusive, que chegaram a falar em largar, né? Que é comum quando é obra pública, assim, a gente abandona o empreendimento, né? E aí o Estado ele faz uma nova licitação e aí outra empresa vem e assume. Mas o importante é que essas despesas operacionais elas têm que estar com tudo previsto e ainda pensar nas possíveis eventualidades que podem ocorrer ao longo do caminho. Então, o fluxo de caixa de investimento, então, na verdade, ele tem a ver com o que a gente tem, primeiramente, de investimento, e segundo, depois, né, com a questão das despesas. E esse desembolso necessariamente vai acontecer. Então, você tem os fluxos de entrada, os fluxos de saída, e aí o que sobra, na verdade, é aquilo que você projeta, né, pode ter sido projetado como o lucro operacional, né? A gente vai discutir isso logo lá na frente, né, nas próximas aulas, mas o lucro operacional é o lucro que você tem, né, descontado
esses investimentos e despesas, né? Antes aí, inclusive até dos impostos e tal, é o que eu tenho. Mas a gente vai falar disso mais na frente. É importante que a gente que a gente consiga, né, estabelecer alguns passos justamente para fazer o planejamento da produção em função, né, do estabelecimento desses investimentos. Então, olha só, nós temos que fazer o projeto primeiro, né? Feito o projeto, a gente faz o projeto dos investimentos, né? Faz o planejamento dos investimentos. Frente ao planejamento do investimento, em função da implantação da produção, seja de um produto, ou seja, né, do desenvolvimento de um serviço, você agora precisa estabelecer os passos necessários para o investimento, ou seja, você vai definir o horizonte do investimento. É uma previsão do tempo de duração desse projeto. E esse tempo, né, é muito importante que o profissional sempre trabalhe com a margem de segurança, né? Obviamente, a gente não trabalha com a margem de segurança, por exemplo, de um projeto de 12 meses mais 12 meses, mas um tempo que seja razoável para qualquer eventualidade. Uma questão, por exemplo, que envolve um processo de construção de uma praça, né, com arborização e tudo mais. A depender da época do ano, você tem algumas questões, por exemplo, como chuvas. Nós passamos por um período de chuvas muito intensas aqui no estado de Minas. E veja bem, essas chuvas necessariamente atrasaram uma série de projetos que estavam em andamento. Então, se você não estabelece aí uma margem de segurança, uma margem de manobra para contornar essas eventualidades, e vejamos uma coisa importante, né? Algumas empresas, elas trabalham com questão do prazo de uma forma muito severa, estabelecendo, inclusive, multas contratuais para descumprimento de prazo. Então, se você tem esse processo de construção desse projeto e nele você não calculou ou não levou em consideração qualquer eventual atraso, você pode estar sujeito, né, a uma diminuição do seu lucro em função de multas contratuais por motivos que às vezes fogem, né, ao seu controle, como, por exemplo, as questões climáticas, ou hoje como a questão do coronavírus. Então, é muito importante que a gente estabeleça esse tipo de cláusula na hora dos contratos, mas principalmente, né, contando que, em havendo necessidade, né, por eventual, e agora é mais importante ainda, por qualquer motivo que fuja ao controle de quem contrata, de quem é contratado, né, esses prazos devam ser renegociados, porque é uma garantia. O que vai acontecer? Muitas pessoas não vão ter condições de honrar o compromisso hoje em função da necessidade que se tem de parar muita coisa. Bom, uma outra questão, né, são fatores que vão afetar, né, a duração desse horizonte de investimento, como eu falei. Você pode ter a vida útil dos recursos estáveis, né? Esses recursos eles apresentam uma vida útil diferente, então você faz o planejamento de compra de maquinário e de estruturas que têm vida útil diferente uma das outras. Então você precisa verificar, por exemplo, uma máquina, uma retroescavadeira, sei lá, tem uma vida útil, sei lá, de 20 anos, 10 anos, 15 anos. Ok, se eu tenho um projeto que vai durar mais que isso, eu preciso contar que eu vou ter que reinvestir em função da obsolescência, né, e dos custos de manutenção que são muito altos a partir do momento que o produto, que esse maquinário vai ficando muito velho. Então, a gente precisa identificar, né, quais são os recursos mais importantes e quando termina a vida útil de cada um deles, para a gente ter a indicação de um horizonte, né, um período de horizonte de investimento. Por quê? Porque o período de horizonte de investimento vai estar em função do aquele que tem menor, né, vida útil, maior vida útil. Porque toda vez que a gente estiver correndo, um produto vai estar saindo, né, vai estar caindo em desuso, outro depois e outro depois. Pensa aí no que diz respeito para aqueles que são casados, por exemplo, a crise dos 7 anos de casal, né, do casamento. O que acontece ao longo de 7 anos de casamento que eu não sabia disso, né? Isso foi um artigo que eu li de uma psicóloga que dizia que, na verdade,
existe a crise, não porque o casamento entra em crise, mas é justamente no período em que a maioria dos eletrodomésticos vão ter perda na vida útil, você precisa fazer um reinvestimento nessas questões, e em função de não haver planejamento, muitos casais se desentendem em função disso. É interessante pensar nesse aspecto. Eu particularmente, nunca pensei nisso, mas eu também já estou com 20 anos, eu já estou indo para a terceira crise dos 7 anos, porque aí a gente já tem para 21 anos de casado. Mas se você pensar, é muito do que acontece. Você tem uma estrutura física, né, precisa de reparos, você tem eletrodomésticos que precisam ser substituídos ao longo do tempo, e se você olhar a média da vida útil deles, são 7 anos mesmo. Então, é bem pertinente a gente pensar dessa forma, apesar de eu nunca ter atentado para isso. Né? Então, é muito importante que a gente atente para esse período, né, de vida útil, para estabelecer uma estimativa de horizonte de investimento. Então, nesse slide aqui, a gente vai, por exemplo, uma motosserra, sei lá, tem uma vida útil de 3 anos, né? Um drone, 6 anos, um carro, 8 anos. Tudo depende aqui também das condições de uso, né? Você pode ter uma maior vida útil, menor. São estimativas. Então, o seu horizonte de investimento, ele vai até o último ano do bem de maior vida útil. Por quê? Porque ao longo de todo esse tempo você vai estar desembolsando dinheiro. Então, por exemplo, quando você estiver trocando o carro, você já utilizou, sei lá, 3 motosserras, né? Quando você tiver para trocar um drone, você já comprou 2 motosserras. Por quê? Porque você precisa pensar que essas coisas vão acontecer. As máquinas, elas têm vida útil, né? Os investimentos têm vida útil. E na hora de estabelecer esses passos para o planejamento da produção, você tem que pensar que, ao longo de toda a vida útil do bem de maior durabilidade, né, você vai estar sempre fazendo investimento. Porque senão, aí o que acontece? Lá naquele gráfico primeiro que a gente falou, você estaria voltando naquele período de tempo zero, né, de investimento novamente, porque você entra, tem estabilização e, posteriormente, a obsolescência. Então, nesse sentido, é importante que a gente estabeleça esses critérios aí para, né, desenvolver um estabelecimento de um investimento que seja o mais real possível, e a gente não pode, né, de forma nenhuma, menosprezar essa questão de avaliação de vida útil. Por exemplo, o carro mesmo, né? Supondo que um carro ele tenha, dentro das condições de uso estabelecidas, ele tem essa vida útil de 9 anos. Mas se ele for submetido a um esforço mais severo, a uma utilização mais severa, isso diminui. Então a gente tem que ser muito realista na hora de fazer esses investimentos, para estabelecer esses passos de estabelecimento de investimento, porque necessariamente é que vão garantir, no final, o resultado financeiro que a gente almeja no desenvolvimento do projeto. Né? Fora as questões que envolvem o serviço público, né, que ele não mensura o lucro de uma forma monetária, mas um benefício social, né? No final das contas, as empresas privadas elas estão trabalhando para obter lucro. E se você, né, não define claramente isso aí, qualquer custo adicional é necessariamente um valor a menos na lucratividade da empresa. E é importante a gente pensar que existem algumas questões que envolvem, por exemplo, empresas que fazem assim, uns orçamentos quase suicidas, né? Elas começam, fazem um orçamento muito abaixo do mercado. Esse tipo de coisa vai existir. Agora, né, não duram. Não, são empresas que não duram no mercado. Então, a gente tem que estar atento para a gente também não se meter a fazer essas aventuras, porque necessariamente nós estamos falando do sucesso, né, do empreendimento. Nós estamos falando na perenidade do investimento, né, na perenidade da atividade de trabalho de cada um de vocês, e nós estamos falando de uma questão de valorização do seu conhecimento, do know-how que você tem, do planejamento que você tem, da qualidade do serviço que você vai ofertar. Né? É muito importante a gente verificar isso, porque no final das contas, né, o que acontece é isso. Às vezes a empresa faz um orçamento que ela não consegue honrar,
ela para no meio, e aí o contratante ele acaba pagando dobrado, porque ele já perdeu o que pagou de início, precisa pagar alguém para consertar aquilo que foi deixado pela metade. Esse é um argumento muito válido, inclusive na hora de se discutir, né, os investimentos, o custo de um projeto com o seu contratante. Verifica lá a minha carteira de clientes, verifica lá as minhas referências, né? Veja a estrutura que eu possuo, veja, né, os serviços que já prestei, os contratantes, o que falam os nossos contratantes. Essa é uma questão extremamente importante que está alinhada com aquilo que a gente já falou anteriormente, que é a questão do marketing, né, do plano operacional de marketing, porque a marca ela é consolidada ao longo do tempo em função do reconhecimento daquelas pessoas que utilizam o nosso produto ou nosso serviço. E uma vez utilizando, né, esse know-how e esse reconhecimento ele é bom, né, ele nos garante aqui também uma possibilidade maior de sucesso do que, às vezes, a gente encontra aí com essas empresas que são, às vezes, muito aventureiras, né? São quase kamikazes, elas vão por tudo ou nada, é para morrer mesmo. Oi, alguém levantou a mão aqui? Não vi. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá, gente? Pode fazer a pergunta no chat e eu respondo aqui imediatamente, tá? Aproveitando, essa semana eu vou pedir a Michelle para disponibilizar para vocês também, um link com material adicional, né, para vocês darem uma olhada. São vários textos e livros, né, e-books, que falam, né, de projetos, elaboração de projetos e avaliação de projetos, para vocês terem um material adicional para leitura, né, uma vez que a nossa apostila aqui, ela já havia sido construída e ela foi feita, né, com foco muito voltado para a questão do agronegócio. E como eu sei que a maioria, muitos de vocês não trabalham especificamente no agronegócio, pode ser uma fonte adicional de leitura, e aí vocês podem direcionar também a pesquisa dentro desses e-books para a área de atuação de cada um. Tá? Mas eu vou mandar o link para a Michelle, ela vai disponibilizar para vocês. Bom, mas voltando aqui ainda, quais são os passos, então, agora, para a gente estabelecer um investimento para o planejamento, né, da produção que a gente definiu para o nosso projeto? Então, a gente, primeiro, já definiu o horizonte de investimento. É aquele período inicial até o final, né? Quais são os fatores que vão afetar a duração, então, desse investimento? Como a gente já falou, né? As vidas úteis dos recursos estáveis. Eu acabei até adiantando, me antecipando aqui, né? Fatores mercadológicos e tecnológicos. Então, por exemplo, alta concorrência e competição, horizontes mais curtos. Veja bem, se eu vou trabalhar num mercado de alta competitividade e alta concorrência, eu preciso ter horizontes mais curtos. Por quê? Porque isso vai estar mudando muito rapidamente. Se eu trabalho num mercado onde existem rápidos avanços tecnológicos, também tem que ter horizontes mais curtos. Por quê? Porque a tecnologia muda. Eu estava vendo uma reportagem hoje do presidente da Embrapa que dizia que a área de pastagem tem diminuído no país, mas que mesmo assim, né, mesmo diminuindo a área de pastagem, nós estamos tendo mais produtividade de leite, mais produtividade de carne, e estava explicando por que isso acontece. Na verdade, o que ele estava dizendo a tecnologia está melhorando de tal forma que, com menos recursos, a gente consegue obter melhores resultados. E, obviamente, né, essas questões estão, né, intimamente ligadas com a evolução, né, das tecnologias que estão disponíveis para desenvolvimento de atividades, qualquer que seja. Aqui, veja bem, eu tenho mais de 20 anos de formado e eu não consigo conceber isso que a gente faz aqui hoje. Na minha época não existia, né? De a gente sentar na frente do computador, tá ouvindo a pessoa falar e disponibilizando o material. Esse material vai para casa da gente, a gente lê quando quer, depois devolve. Isso é um investimento,
Desenvolvimento muito legal. Permite, inclusive, né, que muitas pessoas que talvez não tivessem acesso a essa modalidade de conhecimento, hoje possam ter. Então, muitos de vocês provavelmente estão fazendo uma pós-graduação agora, pela primeira vez, né, ou até mais de uma, porque existe essa possibilidade de chegar até você e você ter acesso a isso quando você necessariamente tem tempo, né? Porque tempo é um recurso escasso. Bom, então, voltando aqui, né? Fatores mercadológicos e tecnológicos necessariamente implicam em horizontes de investimento mais curtos. Por quê? Porque é mais rápido o desenvolvimento, né? A pressão no mercado é maior, a competitividade é maior. E voltemos a frisar, muita atenção às questões que envolvem, né, os aspectos mercadológicos da sua empresa. Né? Aqueles 4 P's que a gente falou lá atrás. Porque, na verdade, tudo que você fizer, né, tem que estar alinhado com aquele planejamento que foi feito lá atrás, da produção, do marketing, e principalmente agora que a gente falando da produção. Existe um alinhamento, existe um funcionamento muito preciso de cada uma dessas áreas, e elas trabalham interligadas, então precisamos ficar atentos. Ainda, né, dentro dos passos para estabelecimento, a gente precisa, né, ficar atento aos fatores, né, só dando continuação, os fatores que afetam a duração do horizonte de investimento. Uma das coisas que a gente tem aí são as experiências anteriores. Né? As experiências das próprias empresas servem para moldar o comportamento futuro. Se você parar para pensar, é justamente, né, o mesmo que acontece na vida de cada pessoa. A gente vai vivenciando as experiências, aprendendo com as experiências e, consequentemente, adotando comportamentos que vão minimizar os riscos de cometimento de erros passados. É muito importante, né, essa memória do projeto. Por quê? Porque ela necessariamente, né, te mostra, é como se você tivesse, né, um manual de possíveis problemas, né, e de possíveis soluções. Onde, isso aconteceu no passado, ótimo. Se aconteceu, qual é o resultado que eu obtive com essa alternativa? Esse resultado. Não foi o melhor. Uma outra solução alternativa apresentou melhor solução. Então, esse know-how que vai sendo adquirido ao longo dos anos, né, vai tornando mais fácil, né, a definição desses investimentos. Uma outra questão também, e aí tem a ver mais, né, com questões técnicas, né, a indicação, as recomendações técnicas de pessoas experientes na área, de consultores, de técnicos, né, de quem já necessariamente trabalha na área, para indicar o que é o melhor para cada situação. Se você pensar, né, eu usei o exemplo lá atrás, eu preciso de um telefone. Vamos pegar um negócio simples, um telefone. Bom, e eu já até usei esse exemplo em aulas anteriores. Um telefone, teoricamente, ele serve para ligar de uma pessoa para outra sem fio. Ponto final. Essa é a função. Agora, eu preciso de um telefone porque eu vou usar um aplicativo. E aí, em face disso, eu vou desenvolvendo ou vou comprando um aparelho com maior capacidade de memória ou com maior velocidade, né, em função daquilo que eu necessito. Então, eu vou comprar sei lá, um aparelho para medições topográficas X, que resolve o problema. Mas tem um outro que é muito melhor. Tem um outro que é muito melhor, mas não é o mais adequado. Ele é o melhor para um outro tipo de atividade. Então, essas recomendações técnicas, elas são importantes porque, junto com elas, vem o conhecimento e vem justamente a questão que a gente acabou de falar, das experiências anteriores de quem já utilizou, de quem já definiu e justamente sabe qual pode ser a melhor solução para o problema que a gente enfrenta naquele momento. É fácil. Pensem, né, como se fosse um médico. Né?
Eu vou ao médico de minha confiança, eu tenho determinada doença, ele me faz uma recomendação e eu sigo. Resolveu o problema, olha, não resolveu, eu vou em outro. E se esse outro teve um problema, teve uma solução melhor que o primeiro, resolveu o meu problema, provavelmente é esse que eu vou consultar novamente. Nos casos das recomendações técnicas, é a mesma coisa. A gente vai procurar pessoas que sejam da confiança, empresas que sejam da confiança, que sejam idôneas, que trabalhem, né, de forma idônea no mercado, porque necessariamente uma recomendação técnica mal feita, ela pode comprometer a imagem da empresa frente aos contratantes, frente, né, àqueles que vão se valer do serviço que a gente está oferecendo. E aí, né, a gente precisa pensar, né, nos investimentos, a partir desses investimentos, né, aqui eu usei o próprio exemplo do computador e do scanner também, na verdade eu não, o professor Altair, que esses slides foram feitos por ele, né, você tem uma vida útil de 3 anos, aí você compra um exemplar, depois mais outro, né, esse projeto tem um horizonte, sei lá, de 7 anos. Então, 3 anos você compra um, 6 anos, não, mas daí 3 anos você compra outro, daí a 3 anos você vai comprar outro. E aí, aquilo que você não utilizou, é o que a gente chama de valor residual, né? Isso aqui a gente pensou, então, no horizonte de 8 anos, né? Então, se você tem um computador que tem vida útil de 3 anos, o tempo residual dele, né, será de 1 ano. Se você tem um carro que tem um horizonte temporal de vida útil de 9 anos, e o projeto é para 8, ele tem valor residual de mais 1 ano. Então, o valor residual, na verdade, é a diferença entre a vida útil prevista e o tempo, né, de uso, de fato, do equipamento, da máquina, da estrutura. Por que é importante a gente saber esse valor residual? Porque, na verdade, esse valor residual ele vai ser, né, em certa medida, um custo menor, por exemplo, para começar um próximo projeto. Por quê? Porque você já colocou esse custo no projeto anterior. Usou dentro do período que, né, que era necessário e você ainda tem um resíduo de vida útil que pode dar início, inclusive, a um outro projeto. Se a gente voltar lá naquele primeiro gráfico, né, aquele período de investimento, ele pode ser menor em função da gente já ter, né, algumas máquinas, equipamentos, alguns desses insumos já com essa vida útil residual, esse valor residual, que necessariamente diminui o custo de um próximo. Então, é muito importante a gente pensar, né, no custo de cada projeto, no custo de cada maquinário, no custo de cada estrutura, porque elas têm vida útil para mais de um projeto. E toda vez que esse valor residual ele é auferido, ele diminui o custo do projeto anterior, no sentido de que você precisa desembolsar menos naquela fase inicial, porque você já tem algo que já está ali, que está disponível. Bom, e aí a gente vai para o passo a passo agora, né? Fechando já, indo para o finalmente aqui. Bom, a gente precisa obter um sistema técnico de produção do investimento, ou seja, o coeficiente técnico, a indicação, né, da relação entre as operações, os insumos necessários e as despesas operacionais. Essa questão de um sistema técnico tem a ver, por exemplo, com coeficientes. Sei lá, coeficiente de crescimento de uma árvore X qualquer na região centro-oeste do país. É uma coisa. O mesmo produto numa outra região, a mesma então, devido às condições climáticas, é outro. Eu preciso gastar X de um insumo qualquer aqui, mas em outra região eu gasto mais. Então, é importante a gente estabelecer esses coeficientes técnicos, porque eles nos dão, né, um parâmetro para definição, inclusive, de quanto gastar, de quanto tempo leva cada uma dessas plantas, por exemplo, para crescer e produzir, ou quanto tempo, por exemplo, uma determinada praga leva para ser dizimada, né? Não sei se a palavra correta é essa,
em dadas condições de umidade, de calor de uma região em função da outra, a questão de reaplicação né, de herbicidas ou de qualquer outro insumo aí, em função das condições. Por quê? Porque cada região ela tem uma particularidade, né? Cada tipo de situação que você vai vivenciar, ela tem alguns indicadores, elas têm alguns coeficientes que dizem quais são os padrões técnicos mínimos esperados em função da utilização daquela quantidade de insumo. Então, é ótimo, né? É muito importante a gente verificar isso. Inclusive, quando a gente falou lá atrás das experiências anteriores, você vai ver que, se determinada situação, você vai ver um coeficiente técnico e ele vai falar assim, não, esse coeficiente técnico ele não está tão próximo assim não, porque na situação já vivenciada, dentro da região, dentro dessas condições, né, eu tive que gastar um pouco menos ou um pouco mais. Você vai adquirindo esse conhecimento e vai utilizando. Agora, os parâmetros técnicos ou as coeficientes, né, são sempre uma boa referência, inclusive, para você definir essas despesas operacionais, que necessariamente tem a ver com o gasto que você vai ter no desenvolvimento da atividade que você se programou para fazer. Então, na construção, né, de uma praça, na arborização de uma via, no controle de pragas e doenças, ou até mesmo, né, por exemplo, quando você define custo de hora máquina, ou qualquer outra coisa que vá, para que você consiga saber, dentro daqueles coeficientes técnicos, qual é o custo esperado. Lembrando sempre que a gente precisa, né, sempre ter margem aí para manobra, porque é uma questão que é importante. Bom, a outra questão também, na hora do planejamento de produção, é a estimativa dos valores das prefeiturias e de máquinas, ou seja, dos recursos estáveis, ou seja, dentro daquelas despesas que a gente fez de investimento, né? Veja bem, existem fórmulas matemáticas, existem programas, inclusive, que calculam o valor de depreciação de mão de obra, depreciação de estrutura, depreciação de máquinas e equipamentos, né? Então, a gente precisa estimar os valores desses recursos e, principalmente, né, dos investimentos que a gente faz, mas principalmente do que envolve necessariamente o custo dessas benfeitorias, dessas máquinas, ao longo do projeto, inclusive quando ele chega na obsolescência e são necessárias as suas substituições, né? Então, são questões, como se a gente fizesse quase um inventário, né? Na verdade, é isso, um inventário de tudo que a gente tem, de quanto ele vale a cada ano, né? Dentro daquele, levando em conta, né, os investimentos, coeficientes técnicos, e aí a vida útil, né, e o valor residual, para a gente poder estabelecer de forma mais objetiva o que a gente vai ter aí ao longo, né, do desenvolvimento do projeto, mas principalmente ao final dele, com relação ao que fica, né, desse projeto. Bom, uma outra questão é estimar qual é a produção esperada para cada período que compõe o horizonte de investimento. Olha só, então nós temos ano 1, ano 2, ano 3, né, sei lá, um projeto de 5 anos. 5 anos. Então, qual é a estimativa de produção, né, ou de efetivação de etapas, para quando não for produção, né, que compõe esse horizonte de investimento, que a gente já definiu lá atrás, que era do início ao fim do projeto. Bom, então, ao final do primeiro ano, eu quero ter, sei lá, 10% do projeto concluído, né? E com desembolso de tantos reais, mil reais, e uma lucratividade de tanto, né? Tirado aquilo que a gente estimou de custo com o recebimento e o que eu vou ter de receita. Depois disso, no ano 2, no ano 3, no ano 4, e assim sucessivamente para o número de anos que você estabeleceu para o investimento e para a execução do projeto. Aí, a gente trabalha, né,
como já disse várias vezes aqui, com margens de segurança, mas é muito importante que a gente pense que cada vez que a gente executa uma etapa e termina, né, essa etapa atingindo o resultado programado antes, obviamente também isso vai gerar economia. Então, se gera economia, necessariamente vão aumentar as receitas, as entradas. É muito importante a gente estabelecer esses parâmetros, né, de forma consciente, porque, na verdade, o sucesso do empreendimento está vinculado à entrega de um produto ou de um serviço, né, de boa qualidade, dentro de um custo de mercado satisfatório, mas principalmente que, a partir do know-how que a gente já desenvolveu e das condições... tá, Alessio, já vou falar já, então eu volto já, tá? Só um minuto. Esse valor aumenta a receita. Eu vou voltar só um slide atrás aqui, porque o Alessio pediu para explicar o valor residual. Deixa eu só voltar aqui. Tá, olha só, todos presentes. Você tem, na hora que você define os custos, o horizonte de investimento, ou seja, eu vou ter um projeto que vai ter duração de 8 anos. No gráfico, se você olhar na parte de baixo, diz assim, horizonte de investimento, 8 anos. A vida útil de um computador é 3 anos. Então, eu vou ter que comprar, né, para executar os 8 anos de projeto, 3 máquinas, porque a vida útil é de 3 anos. Esse valor residual é esse 1 ano a mais que ela tem de uso e que necessariamente não foi utilizado na execução do projeto. Esse valor residual, por exemplo, esse 1 ano a mais, eu poderia estar investindo, eu posso estar usando esse mesmo equipamento para começar um novo projeto, né? Quer dizer, ele diminui o meu investimento inicial no novo projeto a partir do momento que eu tenho um tempo de vida útil do equipamento, né, ainda de uso, que necessariamente vai ser utilizado em outro projeto, e não efetivamente para o projeto para o qual ele foi comprado. Por quê? Porque durante a execução do projeto, né, o tempo de vida útil era de 3 anos, ele era de 8, então 1 ano a mais de vida útil que ele tem pode ser utilizado no desenvolvimento de outros projetos. Assim como está, por exemplo, aqui o scanner, que tem uma vida útil de 9 anos, então se o projeto é de 8, também você tem 1 ano a mais de vida útil que você pode estar utilizando, né, para o desenvolvimento de outros projetos. Que você vai utilizar o mesmo tipo de equipamento, você vai utilizar o mesmo tipo de insumo, e que necessariamente ele foi comprado para, né, e foi estabelecido no investimento de um outro projeto. Então, o valor residual é a diferença entre o tempo de vida útil programado, né, e aquele efetivamente utilizado, e que você agora tem à sua disposição para para uma nova utilização. Ficou mais claro agora, Alessio? Se não tiver ficado, você pode fazer questionamento de novo, que eu tento responder. Ótimo, obrigado. Vamos lá, então. Bom, por fim, então, a gente precisa saber que todos os valores necessários que a gente vai utilizar, eles devem ser levantados no menor período possível. Por quê? Porque evita variações de preço. Vamos pensar em produtos que necessariamente são comprados em moeda estrangeira, em dólar, por exemplo, ou em euro, né? A cotação você tem que fazer e a compra tem que ser imediata, porque você não sabe se a cotação do dia seguinte vai ser a mesma. Ela pode ser menor, mas ela pode ser maior. Então, quanto mais rápido, né, essa definição entre o levantamento do custo e a aquisição, melhora a possibilidade de você conseguir, né, custos menores ou próximos daqueles que você efetivou. Na verdade, assim, isso é muito complicado quando você fala, por exemplo, de insumos importados, né? Então, se você pensar o dólar há uma semana e pouco atrás, ele era 4 e alguma coisa, hoje ele está 5,19, nem sei se já aumentou mais que isso também, né? Mas é importante a gente ver que realmente é uma questão que foge ao controle.
Uma forma que você tem de se precaver, né, na hora de estabelecer um contrato, dizer que o material, a cotação que você fez é em moeda estrangeira. E que, na verdade, o desembolso vai ser mediante, como se faz no cartão de crédito, ao valor da moeda no dia. Né? Acho que é nota, o cartão de crédito mudou agora, do dia da compra. Mas, efetivamente, se você tem mecanismos para se precaver. Mas o orçamento, na verdade, como está dito aqui no slide, ele é uma fotografia de um período. Você faz o levantamento dos itens, que deve ser, né, precisam ser adquiridos, e comprá-los o mais rápido possível para que você consiga manter aquilo dentro do planejamento financeiro e desembolso que você estabeleceu. Esse tipo de coisa ele vai evitar, né? Evita erros e variabilidade dentro do orçamento. O contrário também pode acontecer. Você estimou o custo de um determinado insumo, de um determinado produto, e na hora que você foi adquirir, o preço baixou. Né? Mas, de qualquer forma, é um risco que envolve tanto, né, positivamente quanto negativamente. E aqui, se você já ficou pequeno no slide, mas se você pensar num orçamento empresarial, então a gente fala aqui de planejamento a médio e longo prazo, e aí a gente fala do orçamento de investimento, o orçamento operacional e o orçamento financeiro. São os três tipos de orçamento que a empresa necessariamente vai ter que ter para que ela consiga funcionar. O de investimento ele tem a ver com isso que a gente falou hoje. Né? O orçamento operacional é a execução, né? A produção, o desenvolvimento da atividade. E o financeiro é o custo que você tem para fazer a estrutura funcionar. Esse slide, esse gráfico, é só uma questão para ficar mais visível, para ficar mais fácil de entender a questão que envolve, né, o estabelecimento desse orçamento, desse planejamento de produção. Porque necessariamente ele tem a ver aqui com o orçamento operacional, que é normal, que é aqueles planos que a gente vem estudando até agora. Ok? Eu agradeço a todos, tenham todos uma boa noite. Alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida antes da gente encerrar? Se tiver à tua disposição, né? Sair de casa a gente não vai mesmo, não pode. Então, pode falar, Gabriel, fique à vontade. Deixa eu só pegar aqui a sua pergunta aqui. Ela apagou para mim aqui. Desculpa, quem fez a pergunta foi... Gabriel, repete para mim, por gentileza, a pergunta aqui, que ela não apareceu, não está aparecendo aqui na minha tela, não. Tá. Vamos lá, então. A vida útil, então, do equipamento termina a partir da primeira manutenção? Não. Veja bem, a vida útil do equipamento é definida pelo tempo de uso. Então, por exemplo, um carro tem uma vida útil de 10 anos. Obviamente, para ele ter essa vida de 10 anos, vida útil, você precisa de manutenções, né, que vão fazer com que ele funcione de fato. E aí, se você não faz essas manutenções preventivas, o que acontece? Você pode ter uma diminuição da vida útil em função da falta de cuidado. Então, o que a gente chama aí que começa a diminuir o valor dele é a depreciação, né? É o valor o que ele se perde anualmente pelo uso da e é interessante você fazer essa pergunta, porque mesmo que ele não seja utilizado da forma para a qual ele foi planejado, indiferente, né, da questão de uso, o custo dele vai diminuindo ano a ano. Então, ao final dessa vida útil de 10 anos ou de 9 anos, por exemplo, você comprou por 100 mil reais, ele tem uma desvalorização de 10 mil ao ano, então no ano 10 o valor dele é zero, ele não vale mais nada. O que seria o que a gente, por exemplo, qualquer valor que se apurar nele na venda é o que a gente chamou lá atrás de valor residual. Então, o carro tem vida útil de 10 anos, ele desvaloriza 10 mil ao ano, né?
Então, ao final de 10 anos, ele, teoricamente, não valeria nada. Mas você sempre apura algum valor com ele. Então, o que seria esse valor residual? Então, na verdade, não é o valor que acaba na primeira manutenção, mas as manutenções ajudam a manter o valor e o tempo de uso para a máquina ou para o equipamento. E ao final dessa vida útil, o que você oferir é o que a gente chama de valor residual. Ficou mais tranquilo aí? Deu para entender? Eu que agradeço. Eu acho que a participação sempre estimula, fica melhor para a gente, inclusive, que está aqui do outro lado falando. De qualquer forma, estou à disposição, né? Se alguém tiver mais um questionamento, se não, pode enviar pelo e-mail também que eu respondo. E como eu disse, eu vou estar enviando para a Michelle, ver se eu faço isso. Ah, tá. Quando a desatualização, você fala, a desatualização ela tem a ver com a questão da tecnologia, né? Que a gente falou, é um aspecto tecnológico. Então, essa desatualização, ela necessariamente é algo previsível também. Então, é importante, por exemplo, na hora da aquisição, eu vou comprar um software de gestão, por exemplo. Ah, tá. Hoje o melhor que tem no mercado é o X, mas existem já rumores de que vai ser lançada uma nova versão. Então, o que a gente pressupõe? Se existe uma previsão de desatualização de determinado tipo de máquina, de equipamento, vai ser lançado. A gente precisa lançar, inclusive, lá na questão do horizonte de investimento, né, valores para possíveis atualizações que sejam necessárias. Né? Eu não sei, por exemplo, quem trabalha com... Cada um trabalha, mas quem trabalha, por exemplo, com controle de pragas e doenças. Aí você tem lá uma máquina, né, um pulverizador, sei lá, uma máquina que, sei lá, consegue fazer não sei quantos hectares dia. E aí, de repente, tem uma mais moderna que está sendo lançada que faz o dobro no mesmo período. Existe necessariamente aí uma necessidade de reinvestimento. Então, é sempre bom a gente estar antenado em tudo que acontece no nosso mercado, porque a partir daí a gente consegue ter, inclusive quando a gente fala das experiências anteriores, é justamente isso, né? Você ter vivenciado a situação de que tal coisa mudou ou passou por uma atualização. Então, dentro da área de atuação de cada um, vocês devem estar mais ou menos por dentro do que está acontecendo de novo. E não necessariamente o que está acontecendo de mais moderno, mas o que de novo dentro da sua área. Porque, às vezes, o mais moderno não é o que se aplica ao tipo de trabalho que você vai fazer. Você não tem nem condições de uso. Né? Eu vejo, por exemplo, você pega aí, sei lá, um equipamento muito top, e você não tem condição de utilizar porque você não tem nem demanda para aquilo. Então você vai ter um capital investido em algo muito bom, que necessariamente não reflete, né, na capacidade de uso ou no tipo de uso que você tem para ele. Aí você precisa de algo mais simples. Então é importante a gente pensar na atualização e a desatualização dos equipamentos, né, frente à nossa experiência de trabalho. E ver o que está acontecendo no mercado, porque, né, essas experiências anteriores, como a gente disse, elas são sempre boas no sentido de nos dar um norte para aquilo que a gente possa vir a acontecer. Ok? Mais alguma pergunta? À disposição, Gabriel, fica à vontade. Então, acho que esse material adicional que eu vou passar lá com a Michelle, né, esses e-books lá, vocês vão conseguir, né, dentro da área de atuação de cada um, eu vou mandar o link, porque dentro desse link também você pode direcionar para a área de conhecimento de cada um. Eu acho que vai ser uma leitura que vai facilitar um pouco mais o entendimento, assim, dentro das áreas de conhecimento de cada um de vocês, ok? Obrigado a todos, né? Agradeço a participação. Hoje foi um dia mais legal, mais ativo, o pessoal participou, acho que até porque a gente não pode sair de casa, né? Agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.